profecias do fim do mundo, livro de cabeceira de todo católico verdadeiro, né, com as profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Tá? Nós estamos estudando as profecias, revelações que Nossa Senhora e Nosso Senhor fizeram a beata Helena Aiello. Tá? E hoje nós vamos, se tiver o livro e quiser acompanhar junto, nós vamos tomar praticamente a página 190 inteira, né? Nós paramos lá no ponto final lá de cima, vamos ler a página, o restante 190 inteira. Preste bem atenção. Nossa Senhora falando: os governantes e o povo estão fora da luz de Deus, e em particular os da Itália. A família cristã não existe mais. Roma será punida. A Rússia invadirá toda a terra e fincará a bandeira vermelha na cúpula de São Pedro. Expressarei minha predileção pela Itália, que será preservada do fogo, mas o céu se cobrirá de densas trevas e a terra será abalada por terríveis terremotos que abrirão abismos profundos, e cidades e províncias serão destruídas, e todos vão chorar, que é o fim do mundo. Até Roma será punida de acordo com a justiça por seus muitos e graves pecados, porque o escândalo atingiu seu auge. Os bons, porém, que sofrerão e serão perseguidos pela justiça, e as almas justas não devem temer, porque serão separados dos pecadores ímpios e obstinados e serão salvos. A Itália será seriamente diminuída por uma grande revolução, e Roma será purificada no sangue de seus muitos pecados, especialmente os da impureza. Então, praticamente está falando hoje da Itália e de Roma, toda a destruição que vai acontecer na Itália e em Roma, e como eu sempre faço, vou ler de novo enquanto a gente vai parando e comentando os trechos da revelação. Os governantes e o povo estão fora da luz de Deus. Estão ou não estão? A quem estão servindo as pessoas hoje em dia? Desde aí dos governantes do mundo, começando aí pela turminha diretamente ligada ao anticristo, a nova ordem mundial, até chegar aí nos postos mais baixos. Podemos ter exceções aqui ou ali, mas a grande maioria, especialmente nos postos mais altos aí, estão servindo justamente ao anticristo, estão fora da luz de Deus. O povo segue o mesmo caminho. Os valores morais se acabam, se desfacelam diante dos nossos olhos. As coisas não são mais as mesmas. Antigamente, a pessoa falava com orgulho: olha, minha filha casou com um engenheiro. Olha, o meu filho casou com uma moça que é professora. Ou então uma moça muito direita, uma grande dona de casa, vai ser uma boa mãe, com orgulho. Agora não, agora as pessoas falam com orgulho: a minha filha tá morando com um cara aí, que legal, né? Ou meu filho também tá morando com uma moça aí, legal, né? Isso aí é ministro da Eucaristia da falsa igreja falando isso. Falou para mim, isso falou para mim. E eu questionei, na época eu cheguei para ele e falei assim: vem cá, você é ministro da Eucaristia, não sabe que isso não é pecado mortal? Contra o pecado da castidade, nem casado na igreja não são? Mas podia ser pior, né? Porque eu tinha uma baderna, uma bagunça por aí, com um monte de gente, então tu não só... Você tem a dó. Então, eu chamei a atenção, como assim o pai não chega para a filha e para o filho e diz: vem cá, você está em pecado mortal, sabia? Criei você na igreja e agora você me dá uma dessa? Não, fazem propaganda como se fosse a coisa mais legal do mundo. A minha filha está morando com uma moça lá em Brasília, não sei o quê. Gente, perdemos tudo, né? Nós não perdemos alguma coisa, nós perdemos tudo. Então, aquilo que era um escândalo agora virou... Então, o que é escândalo para esse povo aí, não é? O que será que é escândalo, né? Porque Globo faz aquelas novelinhas de trisal, quadrisal daqui a pouco, quinquisal, enisal aí, tá certo? E endeusando essas coisas como eles sempre fazem, adoçando a pílula aí, mas diante dos olhos de Deus a coisa é muito amarga. Então, assim, o que é escândalo hoje em dia, então, para essa gente, né? Aí nós, então, entendemos. Os governantes e o povo estão fora da luz de Deus. Saiu da luz de Deus as trevas da iniquidade. São as trevas do demônio, são as trevas do mundo. É isso. Em particular, os da Itália. A família cristã não existe mais. Existe? Família cristã existe mais. Só se você tiver aquela revistinha lá que tem viés de esquerda lá, a família cristã. Não sei nem se existe ainda. Mas existe a família cristã que se reúne à noite, 6 horas antes do jantar, vamos rezar o terço, depois vamos jantar,
o pai ou a mãe ali, a mãe pega um livro de histórias de santo e começa a contar para as crianças. Até a ilustração que eu coloquei naquele livro nosso, né, Histórias de Fé, que eram histórias que as mães contavam para as crianças, o pai estaria acompanhando, fala da vida dos santos, estão todos procurando a conversão, a salvação. Dia santo e domingo não trabalha de jeito nenhum, porque vai à missa, existe isso ainda, não tem mais. Todo mundo criado dentro da fé. Tem gente mais velha aí que diz que aprendeu a rezar o terço no colo da mãe. A mãe ali com um tercinho ali, com o xerifilho lá, e essa pessoa sentada no colo da mãe aprendendo como é que rezava o terço. E hoje em dia, como é que é? Cada um com o seu celular, nem televisão já não é mais. Cada um com o seu celular na mão, não sabe nem onde o filho está entrando. A grande maioria, né? Tem os que sabem. E também os que se interessam em saber, né? Teve um aí agora, e foi preso, um cara de 32 anos que estava dando em cima de uma menina de 13 e simplesmente estuda na escola do filho dele. E ele conseguiu o celular dela, vai saber como, e começou a dar cantada nela. Só que o celular dela é espelhado no celular da mãe. Tudo que ela recebe ali, a mãe também recebe. A mãe pegou e ela mesma veio mostrar. Olha que beleza de filha, né? Glória a Deus, né? A filha mesmo veio mostrar. E, bom, o cara tá preso, né? Porque aí a mãe começou a conversar como se fosse a menina, marcou encontro com o cara e ele se encontrou com a polícia. Tá preso por estupro de vulnerável. Certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, a família cristã não existe mais. Roma será punida. Claro. A Rússia invadirá toda a terra e fincará a bandeira vermelha na cúpula de São Pedro. Entendeu? A Rússia e os seus russinhos amestrados, né? Tem a Rússia, já tem a China, tem os governos comunistas. Vai invadir a terra inteira e fincará a bandeira vermelha na cúpula de São Pedro, ou seja, lá no Vaticano. Expressarei minha predileção pela Itália, que será preservada do fogo, porém o céu se cobrirá de densas trevas, a terra será abalada por terríveis terremotos que abrirão abismos profundos, cidades e províncias serão destruídas e todos vão chorar que é o fim do mundo. Até Roma será punida de acordo com a justiça por seus muitos e graves pecados, porque o escândalo atingiu seu auge. Roma, hoje em dia, se pegar ali o Vaticano, então a coisa está mais do que feia. Mas mais do que feia. Os escândalos sexuais que a gente conhece no Vaticano, depois de Jorge Mário Bergoglio para frente, que a mídia grande não fala, o Papa Bento XVI inventava as coisas ali, tem um monte de coisa para noticiar, eles não noticiam, são escândalos em cima de escândalos. Veja, Cardeal Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, né? Foi lá o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Nossa, ele é o responsável pelo lançamento, na verdade, né? Braço direito do Papa João Paulo II. O Catecismo Amarelo foi lançado by Cardeal Ratzinger, gente. O maior teólogo vivo da nossa época. Né? E, além disso, combateu a teologia da condenação, né? A teologia da libertação. E venceu, teologicamente ele venceu. Tá certo? Junto ali com o Papa João Paulo II, homem de confiança do Papa João Paulo II. No lugar dele, Jorge Mário Bergoglio colocou lá o Tuxo, Cardeal Tuxo, é o apelido dele, não sei porquê, Rodrigues, alguma coisa, ele parece que é espanhol. E esse cara tem livros pornográficos escritos comigo mais dois. Estão abafando aí, estão comprando tudo quanto é coisa que acha em sebo para ninguém mais achar. Falando sobre sexo, sobre prazer no sexo. Você não tem voto de castidade? Como é que você escreve sobre essas coisas? Só para entender. O cara que fez, o padre, está sendo processado, está sendo acusado, e fez aquelas artes ali fora da Basílica de Aparecida, ele está sendo acusado. Inclusive, o novo Papa, entre aspas, aí botou ele para correr lá do Vaticano. Estava abrigado lá sobre Jorge Mário Bergoglio. Ele está sendo acusado por freiras que ele violentava as freiras. Até o prazer é necessário para a obra criativa. A gente tem inspiração para a criação. Então, vem cá, meu bem. Isso. Você está entendendo? Foi escândalo internacional. Eu cheguei a noticiar isso. Aí o pessoal ali tinha feito já uma nave lá fora, deu uma parada, acho que sonou opinião pública, mas a notícia aqui no Brasil não pegou, eles pagaram para fazer a segunda torre. Na minha opinião, pegou os pessoal horrível. Ainda bem que eu não vou mais em Aparecida.
Porque se eu tivesse indo ainda, eu parava de ir. Porque pro meu gosto pessoal descaracterizou completamente. Eu preferi os tijolinhos lá invernizados. Essa aí é a igreja falsa, gente. Olha aí Roma e Jorge Mário Bergoglio, quantos ali que eram pessoas aí com processos criminais nos seus países, gente no clero, padre, monsenhor, por aí vai, que ele não foi acolhendo com ele. Que era o mesmo modus operandi, segundo conta a história aí, que ele tinha na Argentina também. E aí, colhendo as pessoas, botava debaixo das asas dele. Por quê? Sabe, bom, é o seguinte, essa gente aqui tá com problema aí fora. Se der bote, eu ponho pra fora, a polícia pega. Ah, é muito mais podre do que a gente imagina. Então tem aquela frase, né? Quem vai pra Roma perde a fé. Você, como assim? Deveria ganhar a fé, mas quem vai pra Roma perde a fé, por tudo que vê de escândalo. Certo? Até Roma será punida, porque o escândalo atingiu seu auge. Olha isso aqui, eu vou falar da Itália, depois eu volto aqui. A Itália será seriamente diminuída por uma grande revolução e Roma será purificada no sangue de seus muitos pecados, especialmente os da impureza. Ela fala de novo da impureza, dos escândalos, dos pecados. É pecado atrás de pecado. Olha, os escândalos que estão acontecendo na Europa, que é mais antenada do que o Brasil, né? Com as nomeações escandalosas que esse prevoste, que chamam de Papa Leão aí, né? Esse prevoste está fazendo, está promovendo. As pessoas que ele está escolhendo, tudo gente cheia de problema, que não, inclusive opiniões políticas e especialmente filosóficas, se eu posso dizer assim, que não tem nada a ver com a igreja, com a teologia da igreja, que apoiam causas que a igreja nunca poderia apoiar e nunca apoiou. A igreja verdadeira não. Então está sendo um escândalo imenso. Estima-se que daqui para o ano que vem, agora que o ano passado, em relação a Jorge Mário Bergoglio, deu uma aumentada. O número de visitas no Vaticano mudou o Papa, mas não chega aos pés do que é do Papa Bento XVI. Não chega aos pés nem de João Paulo II, piorou daí. Estima-se que esse ano já vai cair de novo, porque do jeito que está sendo escândalo as nomeações que ele faz, é uma nomeação pior que a outra, mais escandalosa do que a outra. Certo? Então, meus irmãos, e ele escolhe escandalosamente certos bispos que daí começam a dar escândalo, mas é claro, que não tem nada a ver com aquela panquinha que ele passa lá de ser conservador, tá? Então, vai ser destruída Roma, vai ser destruída, a profecia justamente do Senhor, Nossa Senhora, vai ser destruída por causa dos seus muitos pecados. A Itália vai ser destruída, a Europa vai ser destruída, mas aqui não só está falando da Itália. Eu quero terminar com esse parágrafo aqui, que é o penúltimo. Os bons, porém, que sofrerão e serão perseguidos pela justiça, e as almas justas não devem temer, porque serão separados dos pecadores ímpios e obstinados e serão salvos. Os bons, porém, que sofrerão e serão perseguidos pela justiça, e as almas justas não devem temer, porque serão separados dos pecadores ímpios e obstinados e serão salvos. Nós vamos sofrer também. Nós vamos sofrer também. E vamos ser muito perseguidos pela justiça dos homens. Aqui, justiça com J minúsculo, não justiça de Deus. A justiça dos homens, é claro, nós vamos ter a marca da besta. Então vamos ser perseguidos terrivelmente pela justiça dos homens. Mas não é para a gente temer, porque simplesmente o Senhor está conosco. O Senhor nos protege, o nosso Senhor nos protege. Nós estávamos rezando aqui logo no início, no Ângelus. Quero que a pessoa me marque para colocar no caderno depois. Estamos marcando um caderninho aí com as revelações, as mensagens que o Senhor dá para nós em determinados momentos que Ele acha que é necessário. Essa mensagem, acredito que seja para vocês também. É para mim, mas tenho certeza para vocês também. Me pareceu para a paróquia, tá certo? Não tema, eu estou com você. Não tema, eu estou com você. Assim disse Jesus agora na hora do Ângelus para mim. Está falando para você também. A mesma coisa, não tema, eu estou com cada um de vocês. Nosso Senhor está com cada um de nós, Nossa Senhora também. Sim, as coisas vão ficar muito piores. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos um grupo chamado Fim do Mundo. Eu criei para colocar notícias assim, que de repente estão aí assinando embaixo do que a gente fala aqui, das profecias que são reconhecidas pela Santa Igreja. E a revista Veja, nesses últimos dias, aí saiu uma notícia dela, dizendo assim: acabou a paz
depois da Guerra Fria. Porque depois da Guerra Fria entramos num período aí de falsa paz. Né? Quem é mais velho lembra da Guerra Fria. A gente ia dormir e não sabia se não acordava com um míssil nuclear na cabeça e a Terra toda aí invadida aí por radiação nuclear, igual aí nós tivemos lá Nagasaki lá, enfim, aquelas duas cidades japonesas, né? Então, a gente não sabe, se a gente não sabia se ia dormir, quando acordasse não tá todo mundo destruído aí pela radiação nuclear e o mundo tinha explodido justamente aí porque eles tinham um arsenal, hoje tem muito mais, um arsenal muito maior do que tinha naquela época de Hiroshima e Nagasaki. Arsenal, aquilo lá, as bombas que eles têm hoje fazem Hiroshima e Nagasaki ter vergonha, né? As bombas de Hiroshima e Nagasaki, a gente pensava que destruía, poxa vida, ficariam com vergonha as bombas, achando que estava destruindo muita coisa, e foi uma destruição terrível naquela época, uma coisa horrível. Mas hoje em dia eles têm bomba para fazer isso não sei quantas vezes no mundo, segundo cada vez eles fazem aí estimativa, não sei mais quantas vezes dá para destruir o mundo com o armamento que tem no mundo, que as grandes potências têm, tá certo? Depois nós entramos naquele período, lembra, o Papa João Paulo II atuou brilhantemente para o fim da Guerra Fria, e quando o muro de Berlim cai, ali acaba então a Guerra Fria, entramos num período de falsa paz, falsa paz. Agora vem a revista Veja, depois desse evento do presidente Trump simplesmente entrar na Venezuela, as Forças Armadas Americanas, especiais lá, e tirarem o Maduro dali, do poder, levarem ele embora para ser julgado por diversas acusações, não vou entrar no mérito se é, se não é só a notícia, só, o ponto não é esse, o ponto é que, após esse evento, a revista Veja lança uma matéria dizendo, voltamos à época da guerra. A época da guerra voltou. E o que eu estou falando faz tempo? Esse ano, meus irmãos, esse ano é um ano, assim, bem complexo. O ano passado nós vimos uma guerra comercial, um aumento de tarifas para tudo quanto foi país no segundo semestre. Esse ano já não está se falando mais disso. Está se falando dos Estados Unidos aí. Na Venezuela, ele já diz o Trump que está mandando, certo? Já está falando que vai tirar o presidente da Colômbia, que Cuba também tem que ser tirado. Ele já está falando que ele tem que ter uma presença mais ativa nos Estados Unidos. Você já ouviu aquela frase, América para os americanos? Que eles falam assim, América do Norte, né? A gente achava que era isso, né? América do Norte para os americanos. Falava assim, eu era moleque, falava assim, mas é muito pra cabeça, né? Fala que só lá é América, aqui é o quê? Selva. E só lá que é América? Não, estava errado. É a América inteira para os americanos. Eles que era que significava. A América do Norte, Central e do Sul para os americanos. Tá certo? Então, bom, né? Só que aí ele também quer a Groenlândia e por aí vamos, né? Tá, isso aí é a nova ordem mundial, tá seguindo o script, tá só obedecendo quem colocou ele no poder. Então, também não é achar que o cara, ele banca lá o superpoderoso, mas obedece ordem. A gente sabe disso, nós sabemos que estão todos sob ordem do anticristo, mas antes do anticristo chegar nele, tem a nova ordem mundial, que tem aquele grupo que colocou ele lá. A gente vê claramente nos Estados Unidos o grupo dos republicanos e dos democratas, são dois grupos econômicos acima deles que estão dominando aí o mundo, né? As famílias aí, né, mais ricas, os 10 reis da terra que estão acima desses presidentes todos. Acabou, gente, nós estamos indo, esse ano realmente vai estourar a guerra. Daqui a pouco, por qualquer coisa. Não precisa de um grande motivo, qualquer coisa. Qualquer coisa, tipo uma coisa boba qualquer. Eu tô passando com o meu navio aqui, você riscou a pintura do meu navio, passou muito pertinho, riscou, que é isso? Pá! Começou. Verdade, qualquer coisa besta assim. Só que tem muita coisa que não é besta, igual eu estou falando, tem muita coisa que é muito séria. Como os Estados Unidos confiscarem, por exemplo, os petroleiros que saem da Venezuela. Aí a Rússia já mandou um submarino para proteger o petroleiro que vai para eles. Isso pode estourar de uma hora para outra. Você vai dormir em paz e acorda em guerra. O que é melhor para qualquer presidente da República no mundo hoje do que guerra? Ele não sai mais do poder. É igual aconteceu com o Zelensky. Zelensky não tem mais mandato válido na Ucrânia. Só que estamos em guerra. Como vamos parar aqui, ó, o país fazer eleição, gente? Ó a bomba aí, ó o míssil, abaixa aí! Estão em guerra, eles não vão fazer eleição. Então a melhor coisa que tem é ter guerra civil agora em todos os países, internamente, e estourar logo a Terceira Guerra Mundial. Acabou a eleição, quem está no poder está e vamos embora, bola para frente.
Vocês vão ver o que vocês vão ver. Tem muita coisa aí para acontecer. Certo? Muita oração, muita confiança no Senhor. Aí o Senhor vem e diz, não temam, eu estou com vocês. Justamente essa é a frase. Não devemos temer, o Senhor está conosco, então Ele nos protege, que o nosso Senhor acabou de falar. Nós vamos sofrer sim, mas nós seremos preservados. O que vai acontecer com os ímpios e os iníquos. Aqueles que são bons, aqueles que são justos, esses serão preservados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre será louvado. Pertinho, né?